todos, bom, a nossa videoaula de hoje é sobre gestão ambiental. Gestão ambiental vem se tornando cada vez mais frequente dentro das empresas, a adoção de medidas no sentido de ajudar o meio ambiente, as quais, por sua vez, possam também garantir o destaque à empresa sob o título de empresa verde. Investimos em sustentabilidade para quê? Eis o questionamento, que uma das coisas é reduzir o desperdício, aumentar a reputação no cenário econômico e também produzir sem agredir o meio ambiente. Então sejam bem-vindos ao universo sustentável, ética e conservação. Estamos trabalhando para ajudar a construção de um mundo mais sustentável e ambientalmente correto para todos. Então, diante dessa situação, convidamos você, colaborador, a mergulhar conosco no universo sustentável, e por isso queremos apresentar três coisas, os três conceitos básicos de começarmos a fazer parte, que são chamados de 3 R's. Alguém sabe o que é isso? Que significa reduzir, reciclar e reutilizar. Então, grave bem isso: reduzir, reciclar e reutilizar, que são chamados de 3 R's. Os recursos naturais vêm se esgotando e por isso devemos ter consciência e nos esforçarmos para minimizar o uso dos mesmos. Dependemos dele para a realização dos nossos serviços e também para a nossa sobrevivência. Isso é muito importante. E isso que estabelece a nossa política ambiental, propondo por meio de práticas de reciclagem o aumento da qualidade ambiental dos produtos e operações ao longo do ciclo, melhor dizendo, de vida. Então, acreditamos que este caminho é o mais certo, uma melhoria contínua e alcance de nossas metas ambientais. Agora conheça a nossa política ambiental, que é conduzir as nossas operações demonstrando respeito pelo ecossistema e a sociedade também, e por meio de boas práticas ambientais e uso eficiente e consciente dos recursos naturais. Sempre vamos bater nessa tecla. E também cumprir as exigências da legislação ambiental das comunidades onde operamos. E também reduzir o consumo de água, energia, resíduos poluentes e efluentes líquidos. Promover o consumo consciente, buscar a melhoria contínua do sistema de gestão ambiental e medir o nosso progresso em relação às metas de sustentabilidade. Você, colaborador, você ACR, você beneficiário, pode participar nos ajudando a colocar a prática daquelas 3 palavrinhas que eu falei no início do nosso vídeo, que é os 3 R's. Não se esqueçam: reciclar, reduzir e reutilizar, ok? Essas 3 ações simples, elas podem fazer uma grande diferença dentro da nossa comunidade, dentro da nossa associação ou cooperativa, e demonstra o quanto isso pode contribuir para diminuir os impactos ambientais. Mas por isso é necessário a conscientização e muita boa vontade, pois afinal é o meio em que vivemos o que está o perigo que precisamos agir logo para ajudar a transformá-lo. Se cada um fizer a sua parte de contribuição, certamente teremos um futuro próximo, um planeta, um país, uma cidade muito mais agradável de se viver, e mais sem preocupação com esgotamento dos recursos naturais, dos recursos, melhor dizendo, essenciais para a nossa sobrevivência. Entenda os conceitos de reduzir, reutilizar e reciclar. Reduzir, vamos pontuar logo: reduzir significa avaliar tudo que consumimos. Será que compramos, ou se tudo que compramos realmente você vai utilizar, vamos utilizar? Ou compramos muitas coisas supérfluas, movidas pela pressão do consumismo? Deve refletir sobre isso. Esse hábito precisa ser reavaliado e precisamos aprender a levar para a casa, para a nossa casa, tudo aquilo que realmente for ser consumido, evitando desperdício, acúmulo de embalagem e consumo desenfreado, reduzir então rever o comportamento das compras, evitando o desperdício, que é uma das tarefas mais difíceis das 3 R's. Agora vamos falar sobre reutilizar.
Reutilizar é dar um novo uso, né, para as coisas, evitando-se que elas se transformem em lixo. Reutilizar copos de vidro. Lembra daqueles que vêm com requeijão? Os potes de margarina como recipientes para congelar alimentos. As garrafas PET também pode utilizar ou pode ser utilizadas como sacolas, né? As folhas de papel também pode ser utilizada dos dois lados. A água também pode ser reutilizada, né, quando sai da máquina de lavar para limpar quintais. Água utilizada na lavagem de vegetais. Elas também podem ser utilizadas para regar as plantas e vasos. A água da chuva também pode ser coletada, né, e reutilizada para lavar o carro, quintal e plantas. Tudo isso são exemplos de simples reutilização que podemos fazer em casa mesmo, né? O que fazem muita diferença, impactando diretamente no meio em que vivemos. Agora vamos falar, né, sobre o reciclar. O último 3R que eu vou falar agora. Reciclar, né, significa dar solução a tudo aquilo que não pode ser reutilizado, né? Como por exemplo etiqueta, fita crepe, papel carbono, clipes, grampos, deixa eu ver mais, esponja de aço, espelhos, cristal, ampolas de medicamentos e cerâmicas, né? Isso aí pode ser reciclado em vez de ser reaproveitado. E o mesmo dependendo, né, do material, a reciclagem não é a solução. A reciclagem permite, né, a diminuição da elaboração dos recursos naturais e muitas vezes é um processo mais barato, né, do que a produção de um material a partir da matéria-prima bruta. Entretanto, né, o melhor reciclar envolve, né, o conjunto de pessoas e processos, porque precisamos de postos de coleta, né, que destinem corretamente o material e também da conscientização de pessoas, né, para escolher este material, separá-lo de acordo com sua característica e levá-los até o posto de coleta para ser reciclado. Ou seja, resumindo, os 3 R's são um conceito que devemos entender, né, e praticar, pois juntos produzem, né, um ciclo de grande equilíbrio sustentável. Então você tem que colocar isso na sua cabeça. Eu vou mostrar lá no slide lá no início e vocês vão ver, né, as formas de coleta como são feitas. Aqui quando eu falei sobre gestão ambiental, esqueci de mencionar, né, sobre como deve ser feita as coletas. E vocês podem ver que a primeira é de vidro, de plástico, papel, metal, orgânico e não reciclável. Entenda o ciclo. Se diminuirmos o máximo da produção de lixo, diminuiremos a degradação do meio ambiente. Ao reduzir, né, consequentemente, passamos a reutilizar produtos, evitando com isso a escassez da matéria-prima, a poluição do ar, da água, a falta de energia, né, e a diminuição da necessidade de reciclar. Então, dessa forma, né, que funciona o ciclo. Agora vamos falar aqui, né, sobre o uso consciente da água. A água é de fundamental importância para a vida e de todas as espécies e é essencial também para o desenvolvimento das nossas atividades, tanto cotidianas quanto nas produções. Podemos contribuir e muito para evitar o desperdício e a má utilização da água, praticando medidas simples que fazem a diferença. E elas são: aproveitar águas da chuva armazenando de maneira correta, fechar a torneira enquanto escovamos os dentes, reaproveitar o papel. Isso é muito importante, né? Pois para produzir papel gasta muitos litros de água. E também acabar com o pinga-pinga da torneira. Uma torneira gotejando gasta em média de 46 litros de água por dia. Imagine aí. Reduzir o consumo doméstico de água potável, não contaminar, né, os cursos d'água. E também agir como consumidores conscientes e exigir que as empresas produzam detergentes de limpezas que diminuam a poluição do meio ambiente biodegradáveis. Ok? E também deve-se evitar o desperdício cuidando de vazamento de água e não lavar as calçadas utilizando água potável. Ao tomar banho, né, desligar o chuveiro ao se ensaboar, né? São práticas assim bem simples, pois uma ducha chega a gastar mais de 16 litros de água por minuto. Todas essas mudanças, pessoal, de hábitos, né, são pequenas, no entanto geram grandes diferenças. Faça você a sua parte
né, e contribua para a preservação do bem mais valioso que é a terra e a água. Praticando o consumo consciente. É bom saber que quase tudo que consumimos vem da natureza. O alumínio das latas, o aço dos carros e edifícios, a madeira dos móveis, os alimentos, o papel dos livros e cadernos, e até os minerais que estão nos chips dos computadores e celulares. Isso sem falar da água, né, que é da energia para fabricar os produtos e combustíveis para distribuí-lo à venda em lojas e supermercados. Ok? Quando o consumo aumenta, cresce também a quantidade dos recursos naturais também necessária para a fabricação de produtos. Retiramos do planeta muito mais recursos do que ele pode repor e não proporcionando um intervalo suficiente para que ele possa, né, se recuperar. Então a gente tem que ser bem consciente. Isso que é o objetivo da sustentabilidade. Então, o que podemos fazer para ajudar o nosso planeta? Que ações podemos começar a desenvolver? Veja algumas dicas sustentáveis que eu vou falar aqui. Uma delas, prefira sempre embalagens recicláveis, não é? Evite levar para casa embalagens desnecessárias e leve a sua própria sacola para fazer compras. Dê preferência em comprar produtos com rótulos e certificações ambientais já reconhecidos no mercado, né? Prestigie mercadorias feitas com produtos reciclados. Não jogue no lixo o que você pode doar, como calçados, roupas, móveis, entre outros. Compre apenas o necessário, né, para um curto período de tempo, para que possa evitar desperdício. Hoje em dia não precisamos fazer estoque de mercadorias. Reduza o consumo de água e energia. Prefira comprar eletrônicos com maior durabilidade e com selo do Procel, né? Evite usar copo descartável. Tenha sua própria caneca. E também prefira, né, recipientes de vidro, louça ou inox para armazenar os alimentos. Para embrulhar alimentos, use papel manteiga ou celofane feitas de fibras vegetais. Substitua os sacos plásticos por sacas de papel, entendeu? Limite o uso de alimentos contidos em latas com revestimento plástico. Pesquise. Tente encontrar sacos para congelamentos feitos para materiais naturais e biodegradáveis. Ao usar sacolas de plástico de supermercado também, encha o máximo que possível o quanto der. Contribui para um mundo mais sustentável. Isso aí é muito importante. Então, né, temos que fazer o que é melhor para o nosso meio ambiente, ajudando, né, de maneira que possa tratar o lixo. Eu quero comentar uma coisa, lembrar uma coisa a vocês, né? Em 2010, né, foi criada a lei 2305/2010, Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que estabelece, né, a prioridade de ser seguida na gestão de resíduos sólidos, na geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, a disposição final ambientalmente adequada aos resíduos de educação ambiental. A lei, na verdade, né, veio para fazer valer as políticas de priorização de consumo, ou seja, sem desperdícios e ainda, né, com a possibilidade de ser reutilizado para outros produtos e serviços. Com ela em vigor, né, todos os municípios deverão fornecer a coleta seletiva à população, destinando para os aterros sanitários, né, o rejeito, aquele que não pode ser reciclado, acabando assim com os lixões. Visto do nosso tempo, seria um sonho distante, mas isso está mudando, né, com a implantação de uma política que chamamos de logística reserva, né, o que é quando os resíduos dos produtos recolhidos após o consumo são transformados novamente em matéria-prima industrial, possibilitando, né, o surgimento de novas mercadorias. E também, né, a lei estipula a logística de reserva para embalagem em geral. Lembram-se daqueles que não poderiam ser reciclados, tais como lâmpadas, pilhas, baterias, produtos eletrônicos, pneus, medicamentos e entre outros, né? E outra finalidade de itens que pode voltar, né, para a cadeia produtiva.
As lâmpadas dos produtos eletrônicos possuem em sua composição metais, né, que as indústrias podem reaproveitar. Agora vamos para a seguinte coisa. Os empreendimentos, porém, precisam produzir sem comprometer o meio ambiente e sem que os investimentos ambientais inviabilizem a atividade. Mas como fazer isso? Simples, né? Deixando de gerar resíduos, evitando desperdício e aplicando conceitos de produção mais limpa, né? Ou seja, a P mais L, desenvolvida pela Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A organização mais limpa é a base do programa de prevenção, que é proposto, né, pelos programas das Nações Unidas para o meio ambiente, voltado às nações de desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, né? A produção mais limpa consiste também em observar, né, como está sendo realizada a ação produtiva e corrigir o que pode ser melhorado neste processo, né, com a finalidade de diminuir ou evitar os desperdícios, aproveitando, né, o melhor da matéria-prima e os insumos de produção e também estimulando o desenvolvimento e garantindo a qualidade do produto em exigência do mercado atual, que tem, né, como finalidade de minimizar os gastos e os prejuízos ao meio ambiente. Por que e como então aplicar a P mais L? E quais são os objetivos a curto e médio prazo da P mais L? Que é a primeira coisa, reduzir desperdícios, né? Racionalizar o uso de insumos, aumentar vantagens econômica, né, e competitiva da empresa ou da associação ou da cooperativa, quer que seja, minimizar, né, a geração dos resíduos e diminuir os impactos ambientais, aumentar também a competitividade, né, você tem um trabalho diferenciado, adequar os processos e produtos com a legislação ambiental vigente, permitir, né, a obtenção de indicadores de eficiência e também, né, documentar e manter os resultados obtidos. Agora vamos falar, né, sobre a parceria com a cooperativa de reciclagem. Funciona da seguinte forma: a coleta é feita mensalmente, né? Esses resíduos são levados para a cooperativa para serem prensados e vendidos para empresas que fazem a destinação final correta deles. A cooperativa possui as licenças ambientais em dia para o correto funcionamento, tudo legalizado e em dia com o alvará de funcionamento atualizado. Ok? Com a renda desta venda, né, a cooperativa distribui, né, o lucro com seus associados, garantindo assim que as famílias envolvidas no processo da reciclagem também obtenham, né, ganhos eficientes para sustentar as suas casas. E também a empresa responsável pela destinação final dos resíduos emite certificado, né, uma declaração de responsabilidade, na qual se compromete, né, a dar o destino final e correto para estes resíduos. Com isso, a ética, né, cumpre seu papel social, ajudando a cooperativa a gerar renda e ainda ajuda o meio ambiente descartando corretamente, né, os resíduos produzidos e que ainda podem ser transformados pela indústria. A atitude, né, contribui para demonstrar nossa preocupação, né, com o meio ambiente e com a sociedade, ou seja, com nós mesmos. E você, colaborador, na sua função, seja qual for, pense como pode ser útil, né, faça a sua parte, aprendendo a fazer mais com o menos. Esses são os passos, né, que estamos dando, né, para atingirmos o nosso objetivo de ser um empreendimento, associação ou empresa sustentável, né, ambientalmente correta e econômica e viável. Por isso a sua participação é fundamental. Você pode fazer a diferença. Junte-se a nós. O nosso planeta agradece. Bom pessoal, essa foi mais uma videoaula sobre gestão socioambiental. Até mais. A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.